dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos deste lado e do outro lado da vida. Estamos aqui nos reunindo por esse dia festivo, né? O dia de homenagear aos nossos entes queridos que nos precederam na volta ao plano espiritual. Não, Anderson? É um dia alegre, um dia que a gente vai lembrar dos nossos queridos com muito carinho. Para a gente iniciar o nosso trabalho, eu vou dar uma breve explicação do que vai acontecer e depois a gente vai fazer a nossa prece de abertura. Esse trabalho ele consiste de 5 momentos. O primeiro momento é exatamente a prece de abertura. O segundo momento é um momento onde os nomes dos nossos desencarnados serão projetados aí na tela em ordem alfabética. Se nós estivéssemos na casa, no trabalho presencial, eles seriam lidos. Mas, dada a quantidade de nomes, que normalmente é grande, aqui ficaria difícil esse mecanismo. Então, os nomes vão ser projetados. Nesse momento em que o nome dos queridos de vocês estiverem sendo projetados, pensem neles da melhor forma, né, Anderson? Alegres, vibrantes, animados, num momento bom que vocês vivenciaram com eles, sempre felizes, para que eles possam receber de nós as melhores energias possíveis nesse momento de homenagem, nesse momento de alegria. Depois nós vamos passar para o terceiro momento, que é um momento onde a gente vai conversar um pouquinho sobre esse momento, que é um momento difícil para todos nós, mas que nenhum de nós consegue evitar. É necessário passar. No quarto momento, a gente vai fazer uma meditaçãozinha. Eu minto, a gente vai fazer a cromoterapia, né? Vamos cantar um pouquinho, né? Para a gente produzir umas energias mais positivas ainda, para enviar em forma de presente para esses nossos irmãos queridos e para nós também. E no finalzinho, uma meditaçãozinha com uma prece de encerramento. Isso aí. E a gente sempre pede para as pessoas virem com o coração aberto, né? Porque é justamente isso que vai sustentar o trabalho. E muito do trabalho que é feito aqui é em homenagem a quem já partiu, porém, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Sim, é verdade. Vamos, então, à nossa prece de abertura, depois a gente tem uns recadinhos, e aí a gente passa para o segundo momento desse trabalho. Pode fazer a nossa prece, Anderson? Sim, vamos lá. Então vamos fechar os olhos, relaxar o corpo, descruzar os braços, as pernas, mas principalmente descruzar o coração. E vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Graças a Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, por essa oportunidade, por mais uma prece pelos desencarnados. Unidos como estamos no amor do nosso Mestre, amigo e irmão Jesus, aquele que nos ensinou que a morte não existe. Querido mentor Ramatiz, que nos empresta o seu nome para a nossa casa, que esse trabalho possa ser conduzido por você, pelos seus trabalhadores, pelos trabalhadores de nossa casa da melhor maneira possível, nos trazendo a segurança necessária e a inspiração. Que a luz que se faz possa tocar o coração de cada um de nós, de cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo também, para trazer um pouquinho de paz, de conforto para o coração, para que esse entendimento de que a morte não existe, de que é apenas mais uma etapa dessa viagem, possa trazer um pouquinho de luz, de paz, de sossego e de amor também por aqueles que fizeram essa passagem. Muito gratos por essa oportunidade. Em nome de todos esses amigos trabalhadores, em nome do nosso mestre, amigo, irmão Jesus, mas em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, pedimos a devida autorização para iniciar esse trabalho da prece pelos desencarnados na manhã de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, a nossa casa, por enquanto, ainda não voltou os atendimentos presenciais, mas nós temos algumas ajudas com as quais a gente pode contar. Vocês podem acessar o nosso site, se inscrever no curso do Evangelho no Lar. Todo finalzinho de mês, iniciozinho do mês seguinte, abrem as inscrições e o curso acontece no segundo domingo do mês,
Primeiro. Ainda no primeiro domingo do mês. Domingo do mês. Ainda online, tá? Com a nossa irmã Luanda. Vocês se inscrevem lá no site e o curso acontece no domingo, às 15 horas. Tá? Não tem que pagar nada, né? E é uma oportunidade maravilhosa. Também temos no nosso site a inscrição para o tratamento de cura à distância, a irradiação à distância. Vocês também podem estar se inscrevendo ou inscrevendo alguém que aceite, né, receber esse tratamento à distância lá no nosso site. Que as palestras já voltaram desde do ano passado. A cromoterapia todo sábado pela manhã, às 9 horas, e a palestra do sábado, às 6 horas. As palestras e a cromo estão presenciais, não precisa mais se inscrever, é só chegar. Pedimos a vocês que curtam os nossos canais, né? Dê lá um like para nos ajudar, acompanhe o nosso trabalho e participe. Sejam todos bem-vindos. Tem mais uma ajuda que a casa oferece também, que é a cura pela irradiação, que também está lá no nosso site. Se alguém estiver passando por algum problema, dificuldade, pode colocar lá, né? Sim, isso aí. Então, meus irmãos, nós agora vamos passar a segunda etapa do nosso trabalho, que é o momento em que os nomes dos nossos queridos aparecerão aí no vídeo em ordem alfabética. Vamos vibrar bastante energia positiva para eles e imaginá-los muito felizes. Afinal, é um dia festivo, é uma homenagem, né? É um carinho que a gente faz para esses irmãos que já se foram. Isso aí.
Então, irmãos, agora que os nomes dos nossos queridos já passaram, que nós já enviamos para eles esse carinho, eu e o Anderson vamos conversar um pouquinho com vocês sobre esse momento que é um momento inevitável na vida de todos nós. Em algum momento, a gente vai passar pela experiência de ver, quem ainda não passou um dia, com certeza, passará por isso, de ver um familiar, um amigo muito querido, alguém que não seja caro ao coração, voltando ao mundo espiritual. A morte é um fenômeno natural e inevitável. Como também, infelizmente, é inevitável e natural o nosso sofrimento quando isso acontece. Quando um familiar nosso volta ao plano espiritual. A gente sempre sofre. Uns sofrem um pouco mais, outros sofrem um pouco menos, mas a verdade é que essa dor, que a gente aqui na Terra chama de luto, ela muitas das vezes nos deixa sem chão. Sim. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? Porque nesse momento em que a gente está assim, ferido, sofrido com a partida do nosso querido, a pátria espiritual, muitas das vezes a nossa mente, né, a nossa dor nos faz fazer vários questionamentos. Tipo, e agora? O que eu faço da minha vida sem a pessoa que eu tanto gostava? Né? Por quê? Com o meu querido, com o meu familiar, com o meu amigo. Será que já estava na hora dele ou dela mesmo? Será que esse desencarne estava programado? Como que eu vou viver sem ele, sem ela? Como eu faço para suportar essa saudade, a ausência dele, essa dor que essa ausência está me causando? E principalmente para nós que somos espíritas, né? Ou aqueles que não são, mas às vezes chegam à doutrina exatamente por conta desse momento de dor, aquela pergunta: eu posso entrar em contato com meu familiar? Eu consigo ter uma notícia, saber se ele está bem, se ele não está? E é sobre essas perguntas, para tentar responder um pouquinho desses questionamentos, que a gente vai conversar. Sim. E, na verdade, a gente vai iniciar com a primeira pergunta. Por que com o meu ente querido? Por que, Anderson, com o meu ente querido? Por que não? Pois é, né? Por que não? Se, na verdade, nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência material. A Se gente tende todos nós muito temos a um momento para inverter. passar. Isso. Se todos nós temos um período para passar aqui por essa escola, né? Quando nós cumprimos as nossas tarefas aqui, o momento da gente retornar à pátria espiritual chega. Esse momento chega dentro da nossa concepção. Mais cedo, um pouquinho para uns, demora um pouquinho mais para outros demora ainda um pouco mais, tem um período maior de necessidade aqui. A nossa duração do lado de cá é de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Né? Uns precisam ficar um pouquinho, só um pouquinho, outros um pouquinho mais, outros um pouquinho mais ainda, outros ainda que ficam bastante tempo. A gente tem irmãos aí com 100 anos, 100 e pouquinhos anos, que precisou viver essa experiência maior aqui nessa escola, chamada Terra, né? Onde nós temos a oportunidade de aprender, vivenciando as experiências para nos transformarmos numa pessoa melhor. E é interessante você falar isso do tempo de duração que a gente tem aqui, né? Porque, como a gente sempre diz dentro do Espiritismo, cada caso é um caso, né? Sim. Cada pessoa tem a sua vida material para cumprir para depois chegar ao plano espiritual. E cada passagem para o lado de lá, cada bilhete de ida, digamos assim, tem carimbado lá uma data prevista, que pode ser antecipada ou postergada, dependendo da nossa vivência aqui, né, das nossas tarefas. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente entender que, assim, é um processo natural. A gente percebe esse ciclo de vida em toda a natureza e, consequentemente, a gente não tem como fugir disso, já que a gente também é parte da natureza. Então, é sempre tentar tirar o melhor dessa vida
para daqui a gente seguir o melhor caminho do lado de lá. Lembrando que a vida é de lá para cá e não daqui para lá, né? Exatamente. A nossa verdadeira vida é na pátria espiritual. A Sim. gente está aqui para viver uma experiência. E quando o momento, quando a gente, depois que a gente vive essa experiência, chega o nosso momento de retornar à nossa pátria, né? Que é a nossa nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira morada, né? Jesus já nos sinalizava lá atrás que há muitas dessas moradas, né? Uhum. Nós aqui conhecemos a vida nesse formato, mas nas outras moradas do Pai, elas têm um outro formato e obedecem a uma outra norma dos fatos acontecerem, né? De acordo com a necessidade dos seres que lá vivem. Sim, Né? e a gente tem essa impressão, né, de que é muito dolorido, que é muito doloroso para a gente também, mas se a gente parar para pensar na vida enquanto espiritual e que essa vivência material aqui é que é temporária, os espíritos contam para a gente, lá no Livro dos Espíritos, vocês pegarem lá, vocês vão confirmar, que, na verdade, estar aqui nesse corpo de carne é que é a nossa prisão, né, Mariângela? Sim, é verdade, é verdade. É verdade. E outra coisa que a gente esquece também, né, Alisson? Nós ficamos aqui lamentando, e isso é natural, né? A volta do nosso irmão para a pátria espiritual, esquecendo que lá ele está livre de todos esses problemas que nós aqui vivenciamos, né? A gasolina cara, o gás caro, para quem come carne ainda, carne cara e etc. Ele lá não vai ter que se esquentar com nada disso, né? Com a violência, né, que a gente vive aqui, ele não vai ter que passar por nada disso. E não podemos esquecer que, assim, nós sentimos saudade e eles também. Sim. Todos os dias, esse querido nosso que se foi e que é doloroso, claro que é, né? Outros queridos estão vindo de lá para cá e o povo que fica lá do outro lado também sente saudade de quem vem para cá. Também se preocupa. Poxa, como será que... Olha, nosso irmão vai começar uma encarnação nova agora. Meu Deus, será que ele vai estar bem? Será que ele vai conseguir ser feliz lá nessa nova existência? Cumprir tudo o que ele precisa cumprir? Também quem fica do lado de lá também fica preocupado com quem vem de lá para cá. E todos os dias esse fenômeno de idas, de partidas e chegadas, como diria Milton Nascimento, acontecem no mundo aos milhares. Sim. Aos milhares. Né? Outra pergunta que a gente se faz muito nesses momentos será que era a hora dele ou dela partir? Será que esse desencarne estava realmente programado? Bem, gente, à exceção de quando a gente comete o suicídio, direto ou indireto, os desencarnes eles são programados. Assim como o nosso reencarne é programado, obedece a toda uma programação. Quem já assistiu conosco a palestra de número 2 sabe disso. É tudo muito bem programado, tudo muito organizado. O nosso momento de desencarne também. Não tem assim uma data. O fulano vai morrer no dia tal, tal. Mas assim, nós todos temos uma bateria chamada fluido vital. E esse fluido vital ele é programado de acordo com a nossa necessidade reencarnatória, com o que a gente precisa aprender, para durar X período. E naquele período ele vai se extinguir. A diferença disso é só quando a gente, numa atitude impensada, comete suicídio direto, que é quando a gente tira a própria vida mesmo, ou quando a gente, ao longo da nossa existência, vai com hábitos nada saudáveis, se entrega aos vícios do fumo, da bebida, da comida em excesso, né? E outros vícios inconscientes, abreviando o nosso tempo aqui. Sim. Fora isso, quando viemos do plano espiritual para cá, já viemos com um prazo para esse fluido vital ir se extinguindo, que começa do momento que a gente nasce. Quando a gente nasce, ali a gente começa a consumir a nossa energia vital. E
esse desgaste vai acontecendo naturalmente ao longo da nossa existência até que esse fluido se esgota. Quer falar alguma coisinha sobre isso, Anderson? Quando você comentou a respeito dos irmãos que partem para o lado de lá, né, por conta de suicídio, seja direto ou indireto, me vem muito em mente essa preocupação que muitas pessoas têm de, poxa, mas então vai ficar eternamente sofrendo do lado de lá? Primeiro, que eternamente não. Segundo, que a intenção fala muito alto, muito forte. Então, assim, às vezes é um momento de desespero tão grande que a pessoa toma essa atitude impensada e esse desespero é levado em conta para atenuar esse sofrimento. Então, assim, a misericórdia divina ela é tão grande que essas pessoas elas não são largadas e jogadas do lado de lá, elas são acolhidas. Então, mesmo elas têm assim um certo alívio de toda essa carga, porque a gente já passou por esse tempo em que precisava aprender só na base do sofrimento, né? É verdade, Anderson. Durante muitos anos, mesmo dentro da doutrina espírita, essa questão do sofrimento ser único caminho do aprendizado, isso foi muito enaltecido. Sim. Hoje em dia, a espiritualidade já nos mostra que o sofrimento ele é opcional, né? Na verdade, quem opta por sofrer mais ou menos somos nós. Sim. Isso que você falou, essa observação que você fez, ela é muito importante, porque até quem nós fomos, enquanto estávamos do lado de cá, fala em nosso nome do lado de lá. Sim. Quem é que não fraquejou em um momento? Sim. Né? Quem não fraquejou? E é importante a gente lembrar também que assim, o suicídio ele não é previsto no nosso caminho reencarnatório. Ele pode existir enquanto possibilidade. Por quê? Dependendo da história de cada um, se nós, em outras existências, já tivemos uma tendência para isso, ou até já cometemos isso, essa ideia infeliz pode voltar a passar pelo nosso pensamento, virmos numa situação de uma prova ou de uma expiação que nós consideremos muito dura naquele momento. Sim. Mas ele não é algo previsto na nossa carta de intenção reencarnatória, não. Sim. Não é, não. Posso contar um caos a respeito? Claro, deve. Porque tem um livro de um médico mineiro, Andrei Moreira, que ele conta essa história. O livro se chama Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. E ele conta a história do caso de um médium que encarnou homossexual, que passou a vida tentando trabalhar a mediunidade, porque ele tinha essa mediunidade ostensiva muito forte. Só que na época em que ele encarnou, o preconceito ainda era muito maior do que é hoje. E ele não era aceito nos grupos espíritas. Então, você imagina que dificuldade a pessoa querer trabalhar e não ser aceito por conta de uma condição natural, de uma orientação que recebeu nessa vida como dom divino que a gente recebe de tantas e tantas outras maneiras. E sempre tentando e não conseguindo, e é claro, com essa mediunidade ostensiva muito forte, vem também, quando a pessoa entra num certo desequilíbrio emocional, aqueles irmãos que não estão necessariamente ali para ajudar, né? E no momento de desespero, esse médium, ele acaba cometendo suicídio. E ele é acolhido do lado de lá não como suicida, mas como vítima de homicídio. Porque todas as portas negadas foram que fizeram ele cometer, né, esse crime. Então, assim, na verdade, aquilo ali foi uma libertação para ele e quem ficou com a conta desse crime foram aqueles que negaram a ajuda a ele. É muito interessante, eu já li esse livro, até vocês, né, que me emprestaram. Eu lembro dessa situação e realmente, numa situação como essa, as pessoas que lhe fecharam a porta, elas são muito mais responsáveis ainda que ele, que só queria fazer o bem através da sua mediunidade. E Sim. não encontrando possibilidade para tal,
médium, quando não tem a sua energia mediúnica, né, direcionada da forma correta, passa a ser uma antena parabólica aberta a qualquer tipo de contato. Pois é. E aí acabou, infelizmente, mal influenciado espiritualmente, cometendo esse desatino. E Uhum. como a espiritualidade, ao contrário de nós, né, e Deus principalmente, não estão ali para julgar ninguém, né? Nós é que julgamos, Isso aí. sem termos nenhuma condição, detalhe, né? Mas É. nós é que julgamos. O acolhe. Na verdade, né, o que a gente percebe na literatura espírita é que nós, nem do lado de cá, nem do lado de lá, nunca estamos desamparados, nunca estamos sozinhos. A espiritualidade está sempre ao nosso lado para nos socorrer. Quem já leu Nosso Lar lembra que André Luiz chega no plano espiritual como suicida, Sim. indireto. É um outro exemplo de suicídio, né? Sim. Suicídio indireto, que era uma pessoa que sabia que tinha algumas questões de saúde e, mesmo assim, cometia os abusos. E o pior, né? Ele tinha o conhecimento científico como agravante, porque era médico. Ele sabia exatamente que ele não deveria cometer os abusos e ainda assim cometia. E acabou extinguindo o seu fluido universal mais rápido do que deveria e chega ao plano espiritual como suicida. E o tempo todo o Clarencio está do lado dele. Ele não conseguia enxergar o Clarencio, devido à culpa, por ter tido uma vida afastada de Deus. E quando eu digo uma vida afastada de Deus, não é que você tenha que ter uma religião necessariamente para isso, não. É que você tenha que ter fé, né? Reconhecer Deus como o Criador que é e ter a sua conexão com Ele, com esse sagrado, do teu jeito, da tua maneira de entrar nessa conexão. E ele não tinha, ele vivia só uma vida material e lá ele fica totalmente perdido. Até o dia que ele reconhece que ele precisa daquele socorro e do seu jeito. Ele busca a conexão e a ajuda que estava ali o tempo todo chega no mesmo instante. Então, nem nós que estamos aqui tristes por conta da partida do nosso familiar estamos sozinhos. O nosso amigo espiritual está ali o tempo todo nos Sim. orientando. Os outros trabalhadores da luz, autorizados por Deus, estão sempre ali para nos socorrer. E o nosso ente querido que se foi também está sendo amparado. Nós nunca estamos sozinhos. Mas mesmo quando a gente sabe, teoricamente, essa verdade, na hora que a gente está sofrendo, na hora que a dor chega para nós, a gente às vezes não lembra muito disso, né? A gente acha que a gente está ali sozinho e essas dúvidas começam a surgir, né? Uma outra pergunta que a gente se faz muito nesse momento é: como é que eu vou superar essa dor? A gente até chama assim dessa perda, né? Sim. Como é que eu vou viver com essa perda? Primeiro que a gente não perdeu de fato, no sentido literal da palavra, ninguém, porque o amor ele não termina com a distância. Basta a gente ver quando a gente tem um familiar ou um amigo que vai para um país distante e que a gente dificilmente vai ter condições de fazer uma visita a ele ou ele vir fazer essa visita a nós, a gente deixa de amar essa pessoa por isso? Não. É a mesma coisa quando o nosso familiar volta para o plano espiritual, o nosso amigo volta para o plano espiritual. O amor que a gente tem por ele, que ele tem por nós, não se extingue com essa partida. O que a gente tem que tentar fazer é aprender a conviver com a ausência física. Sim. E aí entra um pequeno problema que a gente causou para a gente mesmo, porque a gente ficou tão mal acostumado a ter o contato com a pessoa, ou saber que ela está a uma ligação de distância, Sim. que a gente, de certa forma, se acomodou nisso, né? Então, procura menos, a gente acaba falando menos com a pessoa, e é muito curioso isso, porque quando parte para o lado de lá, a gente pensa, poxa, mas nunca mais eu vou ver, nunca mais eu vou falar. Primeiro que nunca é muito tempo. Sim. A gente eventualmente vai encontrar com a pessoa. E segundo que, assim, não é tentando
culpar de alguma maneira, mas será que enquanto a pessoa estava aqui, a gente procurou o suficiente também? É verdade, Anderson, Né? é verdade. E outra questão também é que, assim, a gente não pode se entregar só a esse pensamento, só a essa questão dolorosa, porque o que seria melhor para a gente? Assim, vamos imaginar que a pessoa, como a Mariângela falou, que a pessoa simplesmente fez uma viagem para outro país e a gente não tem esse contato direto, não existe telefone, não existe essa troca imediata que a gente está acostumado ou mal acostumado a ter agora. A gente... Como será que a pessoa se sentiria melhor? Se a gente lembrasse dela com carinho ou se a gente lembrasse dela com tristeza, sabendo que ela está vivendo lá o caminho dela, a vida dela, a experiência dela nesse novo local? É exatamente a mesma coisa aqui. Né? É verdade. E às vezes, Anderson, alguns de nós achamos até que parar de sofrer intensivamente pela partida do nosso ente querido é sinal de que a gente não sofreu, não sentiu essa partida, e as coisas não são assim, né? Até porque sentimento a gente guarda no coração. A gente não demonstra estar sofrendo mais ou menos se descabelando, ficando desesperado, até porque esse tipo de conduta, além de fazer mal para nós, a gente, quem frequenta a nossa casa, já teve a oportunidade de ouvir a palestra 7, a palestra 13, sabe o quanto as emoções e os sentimentos negativos agregam de energia densa ao nosso corpo perispiritual e o quanto isso faz mal para nós, o quanto isso nos prejudica. E, nesse momento, essa postura prejudica também o nosso desencarnado, é o que o Anderson falou. Imagina ele do lado de lá, tentando recomeçar uma nova fase de vida, sentindo que a gente do lado de cá está literalmente se rasgando de dor. Ou que a gente faz questão de cultivar até um sofrimento, achando que cultivando aquele sofrimento, a gente está homenageando o nosso querido. E não é uma homenagem, gente. Ao contrário, esse sofrimento que não passa, ele é um mal para o nosso desencarnado. A gente tem uma historinha bem engraçada que a gente vai contar aqui para vocês. Sim. É a história de um viúvo, né? Alguém cuja esposa se foi e que ele é desses irmãos, que ele acha que cultivar a dor pela partida da esposa é a melhor forma de render homenagem a ela. Eu vou ler um trechinho e a gente vai conversar sobre a história. Todos os dias, José, um viúvo solitário, visitava a campa da sua falecida esposa. Escolhia uma roupa diferente, passava gel nos cabelos e fazia seu passeio. Detalhe, há 8 anos. Olha o que eu acabei de falar. Há 8 anos a esposa já tinha partido e ele fazia esse ritual todos os dias. Seus cabelos, embranquecidos, demonstravam a viuvez súbita e o desgosto. José tinha 65 anos, mas aparentava um pouco mais. O olhar perdido, sem brilho, nada mais importava. O José alegre e bem-humorado estava morto. Agora ele era apenas um viúvo, amargo e solitário. Deixava no túmulo da amada uma rosa branca. Não acreditava em nada que não pudesse ver, tocar ou ouvir. Desconfiado, incrédulo. A esposa morrera de infarto fulminante há 8 anos. E ali ele continuava todos os dias nessa rotina. Até que numa dessas suas visitas, tudo mudou. Conta pra gente, Anderson. Até que numa dessas idas até o túmulo da esposa, ele que sempre colocava ali uma rosa branca, né, para poder homenageá-la de alguma forma, encontrou de pé, em frente ao túmulo, um desconhecido, um outro homem, que colocou ali também uma rosa vermelha. E imagina a cabeça do José, hein, Anderson? Ali já ligou o alerta dele, né?
Porque, assim, Pois é, quem é esse cara e por que que ele coloca uma rosa vermelha ainda por cima, né? vermelha. Pois é. E aí ele fica desconfiado e fica tentando tirar mais informações desse senhor. Tipo, quem é você? O que que você está fazendo aqui? De onde você conhece minha esposa? E aí esse senhor vai contando para ele: não, é porque eu sou coveiro daqui, eu fui coveiro daqui por muitos anos, e eu vejo que o senhor vem aqui todos os dias chorar e prestar sua homenagem, mas eu acho que assim tá muito triste, sabe? Então eu estou tentando colocar um pouquinho de cor. E ele começa a aconselhar o José, né? E aí, o José, ainda desconfiado, né? O Francisco, que era Que era o coveiro. o coveiro, né? Sempre animado, contando causos, fazendo piadinha. E o José irritado com a presença dele ali. Então, o José, além de deixar Rosa, todos os dias ele chorava no túmulo da esposa. E aí, nesse dia que ele encontra o Francisco ali, ele fica constrangido. Como é que ele vai chorar com o Francisco ali, olhando ele chorar, mas mesmo assim ele começa a chorar. E quando ele saca um lenço amassado do bolso, o Francisco fala: Nossa, por que você vem com um lenço assim, tá marfanhado? Esse lenço sem cor, por que você não botou pelo menos um lenço colorido? Ah, para com isso, você vem aqui o tempo todo. Olha, os mortos já estão querendo fazer um protesto aqui com você, e ninguém mais aguenta. 8 anos de chororô, você aqui. E aí emendava nessa fala dele mais um caso, e o Francisco irritado. Meu Deus do céu, mas que homem é esse? E essa visita, esse encontro foi se repetindo durante muito tempo. E aí, vale também. Vale também pensar assim, são 8 anos de lamentações. Exatamente, de lamentações. Era só o mesmo discurso. De vida parada, né, Anderson? Ele parou vida parada. Ele parou a vida dele, ele só fazia isso, ia todo dia lá no túmulo, deixava flor, chorava, conversava com a esposa, chorava, se lamentava pela ausência dele. E o Francisco começa a mostrar para ele que, sabe, não tem sentido aquilo ali. Né? E aí ele começa a se acostumar com a presença do Francisco e começa até a rir dos causos que o Francisco contava. E um belo dia ele chega e o Francisco não está. Sim. E ele já estava acostumado com aquela presença. Será que aconteceu com ele? E durante 15 dias o Francisco desapareceu. O José, ele tinha muito medo de morrer. Tanto que uma dessas vezes, antes do sumiço do Francisco, numa dessas conversas, o José fala assim: se você está tão triste pelo falecimento da sua esposa, eu posso providenciar uma tumba muito para você que ele... Não, que é isso, eu tenho muito medo de morrer. Quer dizer, ele tinha medo de morrer, estava com saudade da esposa, mas ele não queria ir para o outro lado encontrar com a esposa. Sim. Né? E aí, depois do sumiço do Francisco, numa dessas idas ao cemitério, ele escuta um barulho. Como ele morria de medo de alma do outro mundo, ele já olha em volta escabriado e resolve sair correndo do cemitério. Tropeça e cai diante de uma tumba. O que acontece, Anderson? Vamos lá. Eu acho que essa parte é bom vale a pena ler, né? A gente ler. Bom, quando se levantou, deparou-se com um túmulo caiado de branco. Limpou a poeira da calça e viu a lápide. Curiosamente leu o que estava escrito: Aqui jaz Francisco da Silva, nosso amigo coveiro. Deixa esposa, filhos e netos. Saudades de todos. Falecido em abril de 1975. Vale dizer que o ano em que a história se passa é 1985, ou seja, 10 anos depois disso. Exatamente. Né? E aí fala que era o retrato do velho coveiro que conversava com ele diariamente no cemitério. Era ele todinho. José ficou branco. Como era possível? Não podia ser. Fazia 10 anos que o coveiro havia morrido. José pensou que fosse morrer ali mesmo. Francisco era uma alma do outro mundo? Ah, não podia ser. Saiu correndo do cemitério e não voltou mais lá. E aí, como é que ficou o José depois desse baita susto, Anderson? Se você for qualquer dia no cemitério do Caju Seco,
andar 4 quadras e encontrar uma sepultura com uma rosa vermelha, é a tumba de Zefa. Ah, o José, o viúvo solitário, nunca mais apareceu pelas bandas do cemitério. Dizem que está mais moço, bonitão, desfilando pelas ruas, ostentando na lapela do bolso do paletó um lenço colorido. Agora se diverte com os filhos, netos e amigos. Contam na cidadezinha de Arraial da Luz que ele está querendo se casar novamente. Então, você vê quantos anos perdidos, né? Que ele poderia estar curtindo os filhos, curtindo os netos, vivendo, até se dando uma nova oportunidade ao amor. Porque, como o povo costuma dizer, viúva é quem vai, né? Pois é. Ou se não, se ele achasse que não deveria, mas pelo menos vivendo a vida dele, fazendo alguma coisa boa para alguém, até em homenagem à memória da esposa. E Sim. o que ele faz? Fica ali cultivando a dor. Talvez por achar que se ele não fizesse isso, até as pessoas à volta, os filhos, os vizinhos, né, os amigos, iam achar assim, ah lá, viúva alegre, né? A esposa morreu e ele nem sentiu. Não é isso, gente. Sentimento a gente guarda no coração. Isso aí. Né? E a melhor homenagem que a gente pode fazer ao nosso desencarnado é tentar, no nosso tempo, não num tempo de 8 anos, né? E nos recuperando dessa saudade e aprendendo a conviver com ela de uma forma saudável, pensando na saudade de uma forma boa, porque a saudade ela pode ser boa também. Sim, sim. Né? Eu tenho uma das minhas tias, irmãs da minha mãe, ela foi uma segunda mãe para a gente. Ela conviveu, morou com a gente durante muitos anos e ela se foi em 2017. No início, como todos, né? Lembrar dela era doído. Hoje em dia a gente lembra das tiradas que ela tinha engraçadas, a gente lembra daqueles momentos alegres com ela, de umas frases de efeito que ela tinha, assim, que ela dizia. Então a gente procura lembrar, ter essa saudade boa, das coisas boas vividas com ela, que é a melhor homenagem que a gente pode fazer a ela nesse momento. É importante a gente entender que saudade é uma coisa, desespero é outra. Exatamente. Né? É que a gente não possa chorar a morte do nosso ente querido, que a gente tenha que se cobrar por estar triste, a gente não tem que fazer isso. Isso era uma outra coisa que se tinha dentro do meio espírita, né? Você é um espírita, eu sou espírita, mas eu sou um ser humano que sente, que sofre, e eu vou ficar triste sim, porque o meu amigo se foi, o meu familiar se foi. Ué, é normal. Mas assim, o espírita, como ele tem um conhecimento de que a morte ela é só do corpo físico, ele vai, aos pouquinhos, se recuperar daquele momento e vai seguir a vida dele, que é a melhor homenagem que ele pode fazer ao desencarnado. E o que você pode fazer para tentar aliviar essa dor? Primeiro, umas dicas, né? Desabafe, converse sobre isso. Uhum. Não guarde isso para você, não se feche. Porque se você se fecha, aquilo vai virar uma doença. Sim. Então, desabafe. Não é que você vai passar a só ter esse assunto. Isso também é importante. Dosar o falar disso. Falar, inclusive, com as pessoas que estão à volta de você, os familiares, os amigos, em que momento você quer, em que momento você não quer falar sobre o assunto. Quando Sim. você estiver se sentindo bem para falar sobre esse assunto, fale. Desabafe, né? Ria, chore. Se você achar que está muito pesado, procure uma ajuda profissional. Isso não é vergonha nenhuma. Às vezes, o momento do luto nos pega numa situação difícil de vida, que às vezes não é só o luto, outras coisas às vezes estão acontecendo, e aquilo tem um peso maior para nós. Procure uma ajuda profissional. Outra coisa importante, não se isole. Não se isole, procure estar sempre na companhia dos familiares, dos amigos, faça algumas coisas para você se distrair. Aquele curso que você está postergando, faça. Né? Se você ainda não tem um trabalho beneficente, de repente procure, porque quando a gente olha um pouco a dor do outro, a gente esquece um pouquinho da nossa. Né? Enfim, procure aos poucos, dentro do seu tempo, e retomando a sua vida. Não se cobrando demais e nem postergando também demais o momento de voltar à sua vida normal, às suas coisas diárias, para que você possa passar por esse momento da melhor forma possível. Lembrando sempre que o seguinte, a saudade é desse lado e do outro lado também. Sim. Não somos só nós que ficamos saudosos. Sim. O irmão que se vai também fica. E quanto mais
rápido a gente ficar melhor, a gente se equilibrar, melhor será para esse irmão também. Sim. Mais alguma coisinha para falar, Anderson? Fiquei pensando muito nessa questão dos 8 anos que o José ficou chorando a morte da esposa, porque, assim, como até a gente já tinha comentado antes, o quanto isso deve afetar a pessoa lá do outro lado, né? Essa dor toda. E é muito comum, principalmente quando a gente não tem tanta experiência para lidar com esse assunto, que a gente fique se perguntando o tempo todo, mas como é que será que está do lado de lá? Como é que será que a pessoa está? Será que ela conseguiu cumprir tudo aquilo que ela fez? E assim, a gente precisa, na verdade, parar de se perguntar tanto como é que está do lado de lá, desejar o que for melhor para a pessoa e seguir com a nossa vida aqui. É verdade. Mais difícil que seja de início, mas até com uma certa homenagem a quem partiu, né? Como uma forma de, olha, eu estou aqui tentando fazer o melhor que eu posso. Mas uma coisa que também me passou pela cabeça, enquanto a gente conversava, é porque quando você falou lá de André Luiz, em Nosso Lar, que faltava a ele a fé para entender, né, o Criador, ou como a gente faz parte do todo, fiquei pensando a respeito de pessoas que podem ter, de alguma forma, passado, né, pela morte de algum ente querido, que não tenha esse hábito de fé, de frequentar uma religião, ou que seja ateu, enfim. Vale dizer que essa questão da fé e de reverenciar a Deus como Criador, isso não é conectado a uma religião, e inclusive tem ateu que faz isso melhor do que muito crente na vida. Exatamente. Crente, aquele que acredita em Deus, né? Por quê? Porque se a gente faz o melhor por quem está à nossa volta, se a gente age com carinho por um amigo, por um desconhecido, isso já é reconhecer Deus naquela pessoa, você acreditando em Deus ou não. Ou não, até porque Deus não está preocupado se a gente acredita nele ou não, né? Então, assim, desapegar um pouquinho disso de, mas ele era ateu, como é que será que ele está do lado de lá? Ele continuou a vida. Ele, se não teve ajuda, vai ter ajuda. Assim como tem muita pessoa que frequenta a religião por anos e décadas e quando desencarna também fica perdido. E aí? Exatamente. Por quê? Porque de verdade estava na religião, mas a religião, de repente, não estava nele, né? Pois é. Então, a pessoa que a gente é nosso advogado lá do outro lado, não é isso? Isso aí. É mais importante quem fomos, né, do que se temos o credo X, Y ou Z. O que vai falar por nós do outro lado é aquela pessoa que somos. E a ajuda sempre acontece. Tanto acontece que até o José foi ajudado. Um espírito apareceu para ele, para dizer para ele que já tinha dado de sofrer pela esposa que partiu. Era a hora dele retomar a vida dele e seguir o caminho dele. Ser feliz. Para que ela também, por ocupação, Anderson, de nós que ficamos do lado de cá, se é possível se comunicar com o nosso ente querido que partiu. Alguns de nós têm essa felicidade e outros não. Por quê? Como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá e não o contrário. E para que essa comunicação aconteça também, é preciso toda uma condição. Nós precisamos estar bem, o nosso desencarnado precisa estar bem, para que a gente precisa encontrar um médium sério que tenha condições de fazer essa comunicação positiva, que não vá, em vez de nos ajudar a piorar ainda mais a nossa situação, né? Porque às vezes a gente pessoas mal intencionadas, né? Ou até bem intencionadas, mas pouco preparadas, se aventuram nesse tipo de tarefa e acabam muito mais prejudicando do que ajudando, porque passam informações que não são as melhores. Então, para que uma psicografia aconteça, é preciso que todos os envolvidos estejam equilibrados para que essa notícia chegue no momento adequado. Fora parte disso, muitos de nós temos a felicidade de, no desprendimento do sono,
encontrarmos o nosso desencarnado na pátria espiritual e acordarmos no dia seguinte assim com aquela sensação. Eu acho que eu sonhei com a minha avó hoje. Eu não lembro direito, mas eu acho que eu sonhei com ela. Ou então lembra, flashzinho, eu sonhei com a minha avó. Era assim, eu estava na casa dela, não sabe explicar muito bem, mas lembra que sonhou. Provavelmente você teve a felicidade de encontrar o seu desencarnado, saber que ele está bem, ele saber que você está bem, vocês terem esse momento de troca, de carinho, de contato um com o outro. Deus nunca nos desampara. E sempre que pode, atende aos nossos anseios. Mas para que isso aconteça, como eu já disse, é necessário que todos os envolvidos tenham condição para tal. Para que esse contato, ao invés de ser um presente, não vire um problema. Sim. Quer falar alguma coisa a respeito, Anderson? Sim, pensei no tanto de pessoas que procuram a casa espírita, até como você falou no início da nossa conversa, procuram a casa espírita assim naquela ânsia de notícias por alguém que partiu. Quando, na verdade, a casa espírita ela está ali para oferecer o apoio necessário para você entender o que aconteceu. Né? A notícia vem, se tiver de vir, de uma forma ou de outra. Então, assim, é ser um pouco menos impulsivo nessa busca, né? Um pouco menos, até entre aspas, aqui, agressivo, porque a gente fica tão sedento assim, eu quero muito uma psicografia, eu quero muito ter notícias, quando, na verdade, o que falta para a gente ainda é um entendimento do processo, é entender que é um ciclo natural, é entender que a gente vai rever essa pessoa em algum momento, que a vida não terminou, que o amor não acabou. Então, assim, isso que é o que importa, tem de sobra ali na casa espírita, né? É verdade. É verdade. É isso, meus irmãos. Dessa forma, a gente vai chegando ao fim aqui dessa terceira etapa do nosso trabalho, que foi essa conversa. Nós esperamos que tudo que nós conversamos aqui ajudem a todos vocês que estão nos ouvindo desse lado e do outro lado da vida a entender um pouquinho melhor desse momento, que é um momento difícil para todos os envolvidos, tanto para os que ficam aqui como para os que partem, mas que é inevitável. Sim. A maneira como a gente vai lidar com esse momento é que vai fazer toda a diferença para nós, desse lado de cá, e para os irmãos do lado de lá. Quer fazer mais algum comentário? Eu quero ler um trechinho do livro, um livro chamado A Morte na Visão do Espiritismo, de Alexandre Caldini Neto. E ele encerra o livro dessa forma. Bem, Maria, o livro é escrito como se fosse para uma pessoa, né? Bem, Maria, esse foi um livro sobre a morte. Mas se você prestar bem atenção, verá que é, na verdade, um livro sobre a vida. O que tememos por morte, o fim, o escuro, a dor, a ausência e a separação eterna, tudo isso, espero que tenha ficado claro, não existe. A morte é apenas mais um momento em nossa vida. Alguém já disse que o nascer é uma morte. Ao nascer como encarnados, morremos na nossa vida no plano espiritual. E ao morrer como encarnados, o oposto acontece. Renascemos para o mundo espiritual. Um vai e vem danado, como as chegadas e partidas, né? Isso, exatamente. E aí vem a lição que ele coloca no final, que é justamente o que a gente buscou trazer com essa história do José e do Francisco. Viver é maravilhoso. E o bacana é que a vida maravilhosa vai muito, mas muito além do que a princípio imaginamos. Espero, Maria, que o que você leu aqui tenha sido útil e que você fique bem. Então, a gente espera que vocês fiquem bem, que o que a gente falou aqui tenha ajudado de alguma forma. Isso mesmo. E que a gente fique bem desse lado e os irmãos desencarnados que estão nos ouvindo também fiquem bem do outro, sabendo que a vida é tão maravilhosa que ela não se extingue com a morte do corpo físico. Ela continua. A gente vai passar a quarta etapa agora do nosso trabalho, que é o momento cromoterápico, onde nós vamos cantar um pouco e durante
esse momento de cantar, nós vamos convidar todos vocês para que cantem conosco, nós vamos gerar uma energia muito boa, são os cromos, para que no final a gente faça uma meditaçãozinha e possamos aproveitar dessa energia vigorosa que vai ficar circulando no ambiente. Isso aí, vamos lá. Então, irmãos, passamos por esse momento onde cantamos, fizemos mais um pouco de homenagem aos nossos desencarnados, cantando essa música, produzindo com o nosso canto as energias positivas dos cromos, né? E aproveitando essa energia vigorosa que está circulando no ambiente agora, eu queria convidar a todos a sentarem confortavelmente em suas cadeiras, no seu sofá, enfim, como estiverem, a fecharem os seus olhos, a inspirarem e expirarem lentamente, vigorosamente, soltando o ar pela boca, relaxando, se colocando em atitude de receptividade, para que essas energias multicores que estão circulando à nossa volta possam fazer em nós um trabalho de fortalecimento e equilíbrio espiritual, emocional e físico. Então vamos imaginar que essas luzes coloridas produzidas pelos cromos se transformam numa grande nuvem multicolor. Que essa nuvem vai crescendo, 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 que ela vai se aproximando lentamente de nós e começa a nos envolver. Primeiro, nosso chakra coronário, descendo pela nossa coluna vertebral, chegando até os nossos pés, até a planta dos nossos pés, cobrindo todos os nossos pés, subindo pelas nossas pernas, joelhos, coxas, por todo o nosso quadril, abdômen, por todo o nosso peito, as nossas costas, chegando aos nossos ombros, vai descendo pelos nossos braços, até a ponta dos nossos dedos das mãos, envolvendo as nossas mãos, continuando o seu percurso, subindo de uma forma ascendente, luminosa, pelo nosso pescoço, nosso rosto,
toda a nossa cabeça e eclodindo no nosso coronário em cores variadas. Essa nuvem colorida agora envolve também aos nossos queridos desencarnados, levando a eles o nosso amor, o nosso carinho e o nosso até um dia. Vendo-os assim, luminosos, coloridos, revigorados, nos sentimos em paz. Eles também se sentem em paz, certos de que nós estamos bem e que eles também estão bem. Damos a Deus, nos despedimos deles e voltando a nossa mente, o nosso coração para Deus e para Jesus, fazemos uma prece de agradecimento e de encerramento desse trabalho. Pai de infinita bondade, Jesus, querido irmão, bom mestre e amigo, querido Ramatiz, mentor desta casa, Doce Mãe Maria de Nazaré, e todos os demais trabalhadores incansáveis e anônimos que atuam ao serviço do bem e da paz, junto a nós encarnados, junto aos irmãos desencarnados, em nome de Deus e de Jesus. A todos, principalmente a Ti, Pai, e a Jesus, elevamos o nosso pensamento em agradecimento por esse momento, por essa homenagem que pudemos fazer aos nossos queridos. Agradecemos por toda a ajuda que recebemos ao longo desse trabalho, por tudo de bom que chegou até nós, até os nossos queridos, e pedimos humildemente a Ti permissão para encerrar mais uma prece dos desencarnados no dia de hoje. Que a Tua paz e o Teu amor permaneçam em nós e acompanhem aos nossos queridos do outro lado da vida. Que a Tua luz e o Teu amor nos guiem hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.